Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu sei que muitas vezes quando a gente fala assim que estávamos orando e muitas vezes até desesperados em oração, eu sei que vem questionamentos, na mente da gente, mas o pastor anda desesperado assim, pelo quê? Será que tem algum problema sério, algum problema grave que esteja acontecendo? Ele sabe, eu não sei. Eu creio que é mais grave do que o que a gente pode pensar. Sabe, quando, já por 2 vezes, o Senhor tem me falado que Ele vai mandar um breve avivamento. Ele não me fala um grande avivamento, mas Ele me fala de um breve avivamento. E eu tenho clamado por isso desesperadamente, para que Deus mande, mesmo que seja breve, mas que Ele faça alguma coisa, porque é impossível fazer a obra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível. As lutas são as mais diversas e as maiores possíveis. E se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, aquilo que a gente vai falar hoje, de sermos cooperadores de Deus. E alguém pode dizer assim, mas não está tudo tão bem, não está tudo tão tranquilo, né? As aparências enganam. Tá? As aparências enganam. É interessante que todas as vezes que a gente estuda a história dos grandes avivamentos que já aconteceram na face da terra, uma das coisas que é bem comum ocorrer nos avivamentos é o nível de arrependimento das pessoas que estão naquele avivamento. Eu falei aqui a semana passada sobre a vida de Jonathan Edwards, e existe um sermão que talvez seja o sermão mais conhecido do meio evangélico no mundo, que é o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. E a história conta que quando ele pregou esse sermão, as pessoas se seguravam nas paredes, nas cadeiras, com medo de ali mesmo já caírem no inferno. Como ele dizia nas palavras, Deus não vai nem empurrar a sua vida, o seu peso, o peso do seu pecado vai fazer você cair. Então, é algo extraordinário que Deus opera de convencimento, e Jesus fala que quando o Espírito vem, quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí alguém pode dizer assim, mas está tudo tão legal, está tudo tão tranquilo. Não é? Um dos meus desesperos de oração mesmo nessa madrugada foram 3 experiências que eu passei durante essa semana fazendo algumas visitas, e a gente percebe como o adversário, ele tenta cercar as pessoas de uma forma, com falsos ensinamentos. Quem olha por fora, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo muito legal, mas a primeira experiência, logo no início da semana, a gente visitando uma pessoa, e a pessoa falando de que o problema da teodiceia, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, e no coração da pessoa, o sentimento que ele tem é que Deus criou o mal, e muitas denominações andam pregando isso aí, que Deus criou o mal. Ora, o profeta diz que Deus é tão bom que o mal não pode nem se deter na frente dele. E como é que Deus criou o mal? E aí eu passei a explicar para ele, eu disse assim, olha, não foi Deus que criou o mal, o homem é que produz o próprio mal. Deus não tem culpa, a gente não pode botar Deus em um tribunal e dizer que ele é culpado, porque existe o mal, o homem é que produz o mal. Aí eu disse, eu vou usar como exemplo a questão dessas queimadas que estão acontecendo, das matas, na região central do Brasil. Nós vemos que está se acabando em fogo, está se acabando em chamas.
Foi Deus que botou fogo e que causou aquela destruição? Não, procura ver a história. Pelo contrário, Deus criou uma natureza bela, linda, exuberante, com nascentes, com árvores as mais diversas possíveis, né? Como diz aquele hino, quando eu olho as florestas e vejo tu que plantaste cada pé. Né? Então, a natureza foi constituída, feita por Deus. Mas o que é que o homem fez? Chegou lá e foi cortando as árvores. Vamos criar gado, vamos plantar soja, vamos plantar milho. E agora a natureza está destruída e destruição, né? Diz que um abismo chama o outro. Foi Deus que provocou isso? Não, foi o homem. Nas experiências a gente vai vendo que vai proliferando os ensinos contrários, os ensinos negativos, justamente por causa do distanciamento. Né? Tem uma passagem em Jeremias que diz assim, ponde-vos no caminho e perguntai pelas veredas antigas nas quais andaram os vossos pais, mas vós dizeis, né, na vossa rebelião, nós não queremos andar nelas. Deus tem um caminho, Deus tem uma jornada, uma vereda para a gente andar, mas as pessoas, e eu não estou falando aqui, não é nem de pessoas fora da igreja, tudo que eu vou falar aqui é de pessoas de dentro da igreja mesmo, e ele está em dúvida, porque o trabalho do adversário é esse, é colocar mácula em Deus, é contrariar a verdade, é trazer a mentira. Eu estava vendo uma pregação de uma certa irmã, depois que eu descobri que era de uma outra denominação aí, não vou estar citando o nome, mas aí ela passou para falar de vida eterna, e de repente ela falando que não existe inferno. Né? E é uma igreja muito conhecida aqui no Brasil, e até muitos pastores, né, batistas e assembleanos têm convidado esses pastores, né, para pregar nessas igrejas. Eu mesmo já disse, eu nunca convido, eu tenho um problema com isso. Porque não é toda pessoa que eu vou colocar diante da igreja do Senhor para desvirtuar a palavra. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a Bíblia Sagrada. E ela não muda por causa dos meus conceitos ou por causa da minha denominação. Então o que a pessoa explicava era que a segunda morte que é falada, né, em Apocalipse, é que as pessoas vão ressuscitar para morrer outra vez e aí vai morrer para sempre. Não. Eu fiquei assustado quando eu vim para o Evangelho, que eu comecei a ler os Evangelhos. Jesus, para mim, foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, de tormento eterno, de castigo eterno. Aí alguém diz assim, mas pastor, o que é que tem isso a ver? Né? Porque se eles pregam que não existe inferno, é a ideia deles, não tem nada a ver, se você acha que tem... Não, não é que acha. A Bíblia, Jesus Cristo ensina que há um lugar de tormento, de ranger de dentes, de dor, de lágrimas, de sofrimento. Jesus fala sobre isso. Não é o pastor Enoque que está falando sobre isso. E as pessoas não vê problemas com relação a isso. E é justamente por isso que as pessoas têm vivido vidas descompromissadas. Pessoas até mesmo dentro da igreja, vivendo vidas descompromissadas com o reino de Deus, quando a Bíblia, o ensino é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as pessoas, porque vão sendo mal ensinadas, porque presta atenção uma coisa, reflete um pouco aqui comigo. Então, se quem vive perversamente só vai dormir eternamente, então dormir é um descanso, está ótimo. Então ele vai fazer toda a desgraça, toda a desordem possível, e vai viver sem castigo, sem juízo de Deus na vida dele. Porque para eles o juízo é não ressuscitar para viver com Deus. O inferno é não ressuscitar para viver com Deus, é ressuscitar para morrer outra vez, a segunda morte. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que existe um lugar de tormento, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. Um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então, cada vez que dentro das igrejas essas coisas vão sendo ensinadas, as pessoas começam a ficar dormentes com relação à verdade. Passam a crer mais na mentira do que na verdade. Então, essas coisas mexem com a gente. Quem conhece a palavra de Deus não deixa passar abatido. Não quer ver essas coisas acontecendo
e as pessoas sendo ensinadas de forma errada, né? Como essa semana também enfrentei uma pessoa dizendo que não, porque quando a gente morrer, não vai ter mais nem lembrança do que aconteceu aqui. Eu disse, como é isso? Não, porque nós seremos como anjos. Sim, a Bíblia fala que lá no céu, Jesus Cristo fala, que não se casa, não se dá em casamento, porque nós seremos como anjos. Porque anjo não se reproduz. Então, já que nós já chegamos em um outro estágio, não vamos precisar mais reprodução, então, né, você vê como as mentiras, uma denuncia a outra, né, que aí já mexe com outra coisa, com aqueles que falam que os filhos de Deus, né, tiveram um relacionamento com as filhas dos homens, né? E, na verdade, a gente sabe que muitos dizem que são os demônios, né, que tiveram casos com as filhas de Deus, as mulheres, né? E, na verdade, anjo não casa, não dá em casamento, não se reproduz. Onde é que se acha essa doutrina? Né? Mas, voltando aqui ao fato, é que ele falava assim, é como se a gente perdesse o entendimento de quem somos nós, porque passaríamos a ser outras pessoas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. E eu fiz lembrar ele, Apocalipse 6, quando diz que as almas daqueles que foram mortos, que já estavam diante do altar de Deus, clamavam a Deus, até quando, ó santo e justo juiz, não cobrará o sangue que foi derramado dos santos? E a eles foi dado vestes brancas e palmas, e dito, espere mais um tempo, até que se cumpra o número daqueles que serão mortos por causa do Evangelho. Então isso aqui me mostra claramente, como a outra passagem também, lá em Apocalipse 20, me mostra claramente que aqueles que já morreram, aqueles que foram para os céus, eles não perderam a lembrança. Eles sabem, claro, Deus vai enxugar as lágrimas, não vai existir mais enterro, não vai existir mais morte, não vai existir mais dor, mas não perda de memória, senão de que valeria a gente servir ao Senhor aqui e chegar no céu e sermos outras pessoas, sem entendimento, sem uma gratidão da salvação de tudo que o Mestre fez por nós? Que história é essa? Então vocês veem que o adversário, ele vai destruindo as bases doutrinárias da fé, e a gente tem uma sociedade hoje totalmente indiferente ao Evangelho, totalmente indiferente, como nós vamos ver aqui no texto que a gente vai ler, né? Falando sobre purgatório, falando, não que a Bíblia fale sobre purgatório, a Bíblia não fala sobre isso, mas introduzem essas mensagens que não está contida na palavra de Deus, para amenizar o que diz a palavra, para, de certa forma, colocar um verniz, dar uma tinta por cima do que diz a palavra, para que eles vivam em engano. E a gente precisa, urgente ou não, de um avivamento? Precisamos que o Espírito de Deus nos sacuda. Precisamos estar como os irmãos morávios, que depois que Deus trouxe um avivamento para eles, eles passaram 100 anos reunidos orando. 100 anos, sem parar, sem cessar, orando e buscando a presença de Deus. Mas parece que está tudo muito normal, parece que está tudo muito tranquilo. Ah, pastor, eu não sei porque você acorda para ir orar. Precisa disso? Não precisa. Dói na nossa alma, irmãos. Nós não queremos ser dormentes. A palavra nos diz que felizes é aqueles que naquele dia se encontrarem de pé diante do Senhor. E a gente sabe que não é por nossas obras, mas sobretudo Ele nos adverte, não se enganem, não se deixem enganados, porque você vai achar pessoas até dentro da sua casa querendo te enganar, querendo ser mais santo do que você, querendo ser mais perfeito do que você. Domingo eu falei aqui, tem gente que quer ser mais crente do que Jesus Cristo. Mas o testemunho é outro. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre ser cooperadores de Deus. E essa mensagem me veio porque, depois que eu terminei de orar,
voltei, já era umas 5h30 para 6 horas da manhã, e dormi até umas 7h30. 7h30 eu me acordei, eu estava tendo um sonho. E quando eu estava tendo aquele sonho, eu estava passando por um lugar onde as pessoas estavam fazendo muitas coisas de construção, muitos trabalhos ali sendo feitos. E eu tenho paixão por louvores inspirados e que falam de coisas da Bíblia e que são belos, que são bonitos. E uma das coisas que alguém fazia ali era uma moça muito prendada, que ela cantava um louvor, mas um louvor muito bonito. Aleluia. O louvor belíssimo. E eu tinha ciúme daquilo. Eu dizia, meu Deus, tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ter. Era a inspiração para fazer lindos hinos, baseado na palavra de Deus, com belas letras e uma excelente canção. E nisso eu fui acordando. E quando eu fui acordando, o Senhor falou comigo, faça a sua parte. Qual é a nossa parte, meus amados irmãos? Claro, em particular, a minha parte eu sei qual é, né? Permanecer em oração, permanecer na palavra, não é? E justamente por isso a gente vai refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade, que é de sermos cooperadores de Deus. Veja que honra Deus concede a nós, meros homens, meros mortais. Eu sempre falo aqui na igreja que o trabalho de Deus com os homens é um trabalho de parceria. Deus não trabalha só, Deus trabalha com os homens. E ainda me lembrei de alguns casos, quando Deus nos usou de forma assim tão simples, tão singela, para trazer auxílios, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu vivi ali no Timor, no período da guerra. A maioria dos habitantes ali do Timor, praticamente todos, perderam as casas foram queimadas, destruídas pelo fogo, e a casa da pastora também foi destruída, e ela estava morando em um anexo assim da igreja, e ela querendo fazer a casa, e uma missão deu um certo dinheiro para ela construir a casa. Só que quando ela contabilizou, ela viu que aquele dinheiro não era suficiente para fazer a casa. E é interessante que o irmão que tinha dado aquela quantia, deu através de um dos membros da missão, que era filipino, e esse filipino era muito meu amigo. E passaram-se os meses, e quase que ano, e ela não construía a casa com dinheiro guardado. De forma que o pessoal da missão lá da América começou a pensar que ele não tinha dado dinheiro para ela. Olha aí a coisa. Porque deu dinheiro para ela construir a casa dela, que tinha sido queimada e totalmente destruída. E ela não construía a casa, não falava nada, e o menino, o missionário, estava já em maus lençóis, já estava em apuros. E um dia, não sei como, eu conversando com a pastora, e ela dizendo, não, pastor, o dinheiro que me deram não é suficiente. Eu não sabia que esse missionário estava passando essa situação difícil com a sua própria missão, as pessoas desconfiando dele, porque passaram o dinheiro para ele tinha passado o dinheiro para a pastora e nada acontecia. Então eles achavam que o menino, o missionário, tinha gasto o dinheiro e não tinha dado para a pastora, esse filipino. Aí um dia eu conversando com ela dizendo, não, pastor, porque eu queria construir 2 casas, porque o meu filho também está sem casa. Ela tinha um terreno grande, e ela queria construir uma casa para ela e uma casa para um dos filhos. E eu disse, mas pastora, faça assim, a senhora começa a construção, olha que eu não estava sabendo de nada, a senhora começa a construção, e se parar no meio do caminho, para, mas a senhora faz o que já chegou na mão da senhora. Não é assim que diz a Bíblia? Tudo que vem à tua mão para fazer, faz de acordo conforme as tuas forças, então faça o que está na mão da senhora. E aí, se a senhora não terminar a construção, o que é que vai acontecer? Alguém vai perguntar, pastor, a senhora começou a construir e não terminou a casa? Aí a senhora conta a história, né? Eu comecei, mas faltou dinheiro e tal. Quem sabe Deus não vai, ainda falei assim para ela, usar o coração de alguém, tocar no coração de alguém para te dar a quantia final para a senhora terminar a construção. Ela disse, pastor, é um conselho sábio, eu vou começar. Aí contratou uma construtora, era gente da igreja mesmo, a igreja lá
né? Tinha várias pessoas, pescadores, pedreiros e tal. E ela contratou um irmão para construir a casa. E o irmão, tá, pastor, eu te entrego a casa na chave. E aí foi construindo. Quando chegou na metade da construção, aí o missionário que eu referido, ele disse assim, eu conversando com ele, né, que eu tinha dado o conselho a ela e ela tinha começado a construção, aí ele disse assim, rapaz, você não sabe da encrenca que você me tirou. Aí eu disse assim, que encrenca? Aí ele me contou a história. Ele disse, porque as pessoas estavam pensando mal de mim, acharam que eu não tinha entregue o dinheiro para a pastora, sendo que eu já tinha entregue. Foi Deus que te usou, tá vendo? Agente cooperador de Deus. E sabe o que é que aconteceu? Os empreiteiros foram fazer na casa, e esse menino foi removido para um outro lugar, e eles tinham uma caminhonete a diesel, boa. Aí sabe o que é que a missão fez? Quando viu que ela tinha começado a casa, que já estava para a parte de terminar, e faltava algumas coisas, e realmente ela ia faltar dinheiro, eles deram a caminhonete para ela, e disse para ela assim, olha, essa caminhonete da missão vai ficar com a senhora, ou a senhora usa, ou vende para fazer o que a senhora quiser. Olha como Deus é, irmãos. Eu já vi milagres, viu? Quando eu falo aqui, é porque eu já vi coisa, tá? Então, com o dinheiro que ela vendeu a caminhonete, ela quitou o débito dela com a construtora, com os que estavam construindo. Então, Deus quer usar as nossas vidas. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, e aí a gente vai lembrando de outras coisas, mas é Deus, pelo seu Espírito, confortando os nossos corações, porque às vezes a gente se desespera, né? Eu mesmo sou assim, sou muito ansioso, eu acho. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu preciso ver as obras de Deus sendo realizadas na terra. Esse é o nosso prazer, irmãos. Essa é a nossa alegria. Ah, meu Deus. A partir do versículo 9, está dizendo assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. É interessante que, na atualidade, o entendimento de muitas pessoas, né? Eu lendo esse versículo aqui, me lembro de um outro caso que aconteceu conosco ali, eu não vou contar isso aqui para ser pejorativo, para querer ser grande, não é essa a nossa intenção, mas para que nos sirva de lição, né? Eu cooperava assim na igreja, junto com os pastores, e tipo um conselheiro ali com os pastores, a gente estava sempre levando estudos e dando preparação para os obreiros, tínhamos um curso de teologia para preparação de obreiros, e a gente estava sempre ali perto, ajudando naquilo que a gente podia ajudar. E em São Paulo existia uma ideia, né, até na alta direção mesmo da Assembleia de Deus, de que eu era co-pastor ali, que eu era o vice da pastora, porque a questão dos homens aqui é saber qual é a sua titularidade, não é o seu trabalho. As pessoas não querem saber qual tem sido o seu trabalho, porque muitos até vêm, eu me lembro disso, vai no dia 1º de janeiro, é dia 2 de janeiro, sei lá como é, aí eu quero ver em que é que eu fui colocado, né? Eu sou professor de escola dominical, eu sou não sei, só para sair dizendo que vai ser isso esse ano, mas não aparece na igreja um dia, para fazer nada. Não, eu estou servindo ao Senhor. Servindo como? Porque a gente serve ao Senhor servindo ao outro, servindo ao próximo, auxiliando ao outro. Mas como é que a pessoa está servindo a Deus se não dá com as caras, né? Eu me lembro quando eu era ainda garoto, o que eu aprendi é que Deus trabalha com quem se apresenta. Você se apresenta a Deus, é o que Paulo escreve, né, em Romanos, no capítulo 6, né, que a gente deve se apresentar a Deus. E se apresentar é isso, se apresentar para a obra dele, porque ele conta com a gente. Mas tem pessoas que querem só o título de ser alguma coisa. E não é disso que nós buscamos, não é isso que a gente busca. E eu sei que foi um missionário ali de São Paulo, não vou ficar citando o nome aqui, não vou estar dando pistas, mas ele chegou lá e disse assim, mas o senhor é o quê aqui? Porque ele já tinha ouvido alguma coisa, né, aqui em São Paulo e tal. Aí ele foi enviado para o Timor, chegou lá e perguntou, o senhor é o quê aqui mesmo? Eu disse, eu não sou nada, eu só coopero aqui com os irmãos. Ah, eu pensei que o senhor era alguma coisa. Já viu? Eu pensei que o senhor era alguma coisa. Não. Eu também não perdi como se diz, o rebolado, né? Não sou nada não.
eu só coopero aqui com os irmãos naquilo que eu posso cooperar. Porque ele queria saber se eu tinha alguma posição, né, de destaque, A gente não precisa disso, nós somos conservos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos cooperadores. Olha o que Paulo fala aqui. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Paulo não está interessado em titularidade. O que ele está escrevendo aqui, você é um dos que cooperam. E cooperam para quê? Cooperamos, aí ele diz assim, que nós somos também o quê? De Deus? Lavoura de Deus. Quer dizer, você trabalha na roça do Senhor. Tá? Você trabalha na roça do Senhor. É na roça de quem? É do pastor Beltrano, é do pastor Cicrano? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acham... Tem muitas coisas que a gente não gosta de estar falando, mas, às vezes, precisa se trazer alguma coisa, né? Pensa que ele está fazendo alguma obra para o pastor. Não, eu não vou fazer nada para esse pastor, não, porque, né, não vale a pena. Não sabe que ele está prestando um serviço para Deus. Ele está prestando um serviço para o Senhor. É para a roça do Senhor. É para a lavoura do Senhor. Não é para a lavoura do pastor Enoque. Não é para a roça do pastor Enoque. Né? Ou seja, de quem quer que seja. E também nós somos o quê? Edifício de Deus. Então, enquanto a gente se une, e veja como é importante essa questão da gente estar conectado, fazendo alguma coisa, Deus habita ali. Porque se é edifício de Deus, se é apartamento, morada do Senhor, significa que o Senhor mora ali, que o Senhor habita ali. Então, quem preenche a sua vida não é o pastor Enoque. Quem preenche a sua vida é a graça divina. É o poder de Deus. É tanto que Paulo vai falar sobre isso aqui na frente. Segundo a graça de Deus, no versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Construtor prudente sabe o que é que faz, né, engenheiro? Construtor prudente sabe o que é que faz. Se ele chega, ele encontra uma base boa, ele vai quebrar aquela base e jogar fora? Não. Ele diz, olha, essa base é muito boa. O que eu vou construir aqui em cima desse alicerce. Vou construir aqui em cima dessa alvenaria. Vou construir aqui em cima dessa base, porque essa base é excelente. Então, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. É o conselho de Paulo nos advertindo que existe uma base, existe um alicerce, e quem é construtor prudente constrói sobre essa base. Essa base é quem? Cristo Jesus, que é uma base excelentíssima, né? Aí ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Quer dizer, o fundamento já está estabelecido. Você não precisa lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. E você vai ver por que ele fala isso, não é? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, né? A minha vista não está muito boa, não. Contudo, eu acho que eu vou ler ali. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, quer dizer, o ouro aí seria os tijolos, porque o fundamento já está lá. Você não vai lançar outro fundamento, tá? Já que o fundamento é tão excelente que é Cristo, veja lá como é que você constrói. Seja prudente a forma de você construir. E a gente vai ver em quantos aspectos precisamos ser prudentes ao construir. Porque se eu tenho um fundamento excelente, que é Cristo Jesus, se eu quero fazer uma casa boa, algo que realmente encha os olhos, eu preciso ter uma boa base, mas também, no acabamento, eu fazer uma coisa digna. Então, o ouro nos fala da fé.
Eu tenho que construir com coisas que são valiosas. A Bíblia nos fala que o ouro é como a nossa fé, que é provada pelo fogo. Então eu tenho que trabalhar aqui enquanto eu tenho vida com fé. E é fé no pastor? Não. O pastor é um homem. É fé no fundamento. Não é? Você não vai botar fé em uma árvore que está plantada do lado da casa. É só uma árvore plantada do lado da casa. Aleluia. Mas você tem que botar fé no fundamento que é Cristo. Ou prata. A prata fala da santidade. Então, no que a gente trabalha para Deus, tem que trabalhar com fé. Prata fala de redenção, santidade, separação. Então, prata é um metal precioso, como o ouro é mais precioso ainda. Ou pedras preciosas, né? Pedras preciosas que são os frutos, aquilo que provém do Espírito, aquilo que realmente adorna a igreja, aquilo que embeleza a igreja, que uma igreja sem a presença do Espírito não é nada, é um ajuntamento qualquer, mas a igreja que vive, que flui na obra, nos dons do Espírito, é uma igreja que está linda para Deus, é uma igreja que é bela, mas aí vem madeira. O que é a madeira? Madeira fala da nossa humanidade em toda a Bíblia, né? Serão como árvores plantadas junto a ribeiro, né? Então a gente nota que o próprio tabernáculo, ele tinha a camada, a estrutura interior era de madeira. Aquilo ali fala da nossa humanidade. A madeira fala da humanidade. Só que a madeira, ela entra aqui de uma forma, até poderíamos dizer pejorativa, porque o homem pode fazer muitas coisas, já que estamos falando de humanidade, pela sua própria alma, pela sua própria competência. Aqui está falando de pessoas, como tem um livro muito bom que fala sobre isso, O Poder Latente da Alma, de Watmani, quando ele fala de que até o anticristo se manifestar, trazendo poderes às almas dos homens, para fazer obras extraordinárias. Existem muitas pessoas na atualidade fazendo a obra de Deus com a força da alma e não agrada a Deus. Com o intelecto, muitas vezes trapaceando um, enganando o outro, porque ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é um bom negociador, ele sabe agradar um, sabe agradar outro, usando essa força da alma, do que o homem é capaz de fazer. Então, edificar com madeira significa isso, e isso não agrada a Deus. Por que não agrada? A gente vai ver ali na frente. Ou então, com feno, né? Desde criança eu aprendi, minha mãe falava, isso é fogo de palha, né? O menino pegava o livro, queria estudar, né? Isso é fogo de palha, daqui a pouco ele já jogou o livro para lá. Quantas pessoas dentro da igreja, quantas pessoas, esse tempo que eu tenho de ministério, pior do que crianças. Eles querem chegar um dia na igreja e ver todo aquele floreio e ver aquela coisa, e se não for tudo do agrado dele, e ele chega até parecendo que vai fazer alguma coisa, que vai dar para alguma coisa, que vai produzir alguma coisa, mas é só fogo de palha. Porque a primeira fagulha de fogo que bater nele, vai queimar, vai arder e é só fogo de palha. Tem gente que é mais inconsistente do que criança. Ele começa a fazer aquela coisa ali, parece até que vai virar o mundo. Mas quando você procura, cadê? Já foi. Qualquer coisa ali que bateu já queimou a palha, né? Ou feno. Fala também dessa forma, né? Enganosa, inconsistente, de se fazer a obra de Deus. Deus não está interessado nisso. Por quê? Paulo vai falar aqui por quê. Contudo, se o que alguém edifica, o versículo 12, vamos lá. Contudo, o 13, não é isso? Aí ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Quando é que vai ser manifesta a obra de cada um?
Pois o dia, e esse dia aí você já viu que não é um dia com letra minúscula, é um dia muito especial. É um dia que Deus vai trazer justiça e juízo. É o dia em que Deus vai tocar fogo. Joel fala sobre isso. O dia do Senhor vem ardendo. Vem ardendo. Então, é por isso que a gente tem que se apressar. É por isso que a gente tem que sair na frente. Para que esse dia não nos pegue despreparados. Precisamos saber que esse dia vai chegar sim. Por mais que hoje o mundo pregue tanta coisa para enganar as nossas mentes, tantas doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas o dia com letra maiúscula vai chegar. Aí alguém vai dizer assim, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi. Nunca vi isso na Bíblia. Hoje nós estávamos conversando de manhã sobre a vida de Saul. Você acha que uma pessoa que se juntou com mulheres para oferecer os próprios filhos aos deuses, ao deus Dagon e outros deuses, queimado nas fornalhas, é uma pessoa salva? Se você acha que é uma pessoa salva, então, meus pêsames, está mais morto do que Saul. Salomão, exatamente. Desculpa, Salomão. Que juntou-se com as mulheres, e até ao deus Dagon ele ofereceu culto. Então esse dia diz que vai demonstrar, ou demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, com quais intenções nós fazemos as obras de Deus? Eu sempre lembro dos ditados da minha mãe, e tem alguns fundamentos na Bíblia, né? Ela diz assim, quem por interesse vai, por interesse volta. Tem pessoas que só se aproximam por interesses pessoais. Claro, todo mundo tem seus interesses. É normal. Mas a pessoa só se aproxima por interesse. E parece que hoje a melhor coisa é você estar pregando esse evangelho adulterado aí, né? Porque parece que é o que mais atrai as pessoas. As promessas, mesmo que sejam promessas falsas, mas promete alguma coisa, né? Às vezes eu fico perguntando assim, por que esses políticos, todo mundo sabe da vida dos caras, né? Todo mundo sabe. E por que vai e volta naqueles mesmos caras? Já pararam para pensar nisso? São esses nomes já conhecidos, tudo comprometido, tudo metido com a justiça, tudo. Mas aí vai vir a próxima eleição, agora vai cair todo esse. Mentira, vai estar tudo ali outra vez. Vai estar todo mundo ali no Senado, vai estar todo mundo ali no Parlamento, vai estar todo mundo ali. Por quê? Porque é uma época da mentira. É uma época do engano. É uma época em que os homens são amantes de si mesmos. Então tudo que faz, naquele dia vai ser provado. Isso é dentro e fora da igreja. Era bom até eu fazer uma distinção aqui. Você vê que a obra de cada um será provada pelo próprio fogo. O próprio fogo é que provará as obras. Quais são as intenções em fazer a obra de Deus? Quais são as suas intenções? O Senhor pergunta para mim, Enoque, quais são suas intenções? Por que você faz a obra de Deus? Você faz porque você ama seu Senhor? Você faz porque você ama riquezas do mundo? Você faz porque suas intenções é de aparecer? De ser famoso? Quais são as suas intenções? Eu me lembro, na véspera, quando eu falei para o pastor Carlos que eu gostaria de ir na África, visitar os missionários, nunca tinha ido na África. Os missionários estavam passando uma dificuldade muito grande ali, e nós nos disponibilizamos de visitar os missionários juntamente com ele. No mesmo dia de domingo, a nossa escola pegou fogo, eu já contei isso aqui, eu passei mais de 15 anos orando e perguntando a Deus, no dia que eu disse ao pastor, me ofereci, pagando minhas despesas e tal, o Senhor permite acontecer um negócio desse?
E eu passei 15 anos orando a Deus, procurando uma resposta, porque não tem nada que explique. E o que Deus botou em meu coração, sabe o que é? Ele é o Deus que procura ver as intenções do coração. O que é que você tem na mente? Por que é que você está querendo fazer a obra de Deus? Deus quer provar. E não pense que você vai fazer a obra de Deus sem ser provado. E feliz é quem é provado agora. Feliz é quem é provado agora. Porque imagine você ser provado na eternidade sem envergonhado. Entrou ali querendo uma coroa de glória, querendo uma coroa de justiça, não tem coroa nenhuma para você. Você foi salvo pelo fogo, né? Tipo assim, foi salvo pelo gongo. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu vou perder minha salvação. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Esse tribunal aqui é o tribunal Bema. É um tribunal para galardão. Então vai ter gente ali que vai chegar ali no céu e vai ficar de mão abanando, né? Não vai ver nada. Não vai ver nada no aspecto de receber nenhuma coroa de glória. Porque a Bíblia fala de várias coroas, coroa de justiça, coroa de glória, né? Então, a pessoa vai ser salva, vai, mas assim, olha, alguém vai olhar para ele assim e dizer, rapaz, coisa feia, né? O camarada viveu a vida, diz que viveu a vida dentro do Evangelho, não produziu nada. Nunca se interessou de produzir nada. Cadê tua coroa? Sumiu. Né? Tomou Doril, né? Cadê seu galardão? Não, desculpe, mas não tenho. Né? Então, assim, é um vexame. Eu acho que é um vexame que o cara vai pagar pro resto da vida, né? Então, vamos fazer alguma coisa pro Senhor enquanto a gente está vivo. Né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Faz alguma coisa. Você é cooperador. Deus está falando para você hoje. Você é cooperador, se move. Faz alguma coisa. Mas isso não depende da minha salvação. E daí? Seja prudente, construtor. Seja prudente. Porque se você não for prudente, a casa vai cair. Né? Tinha um japonês ali na Indonésia trabalhar com a gente. Quando o menino fazia alguma coisa errada, ele, a mamandina, quando souber disso, hoje a casa vai cair. Tem que falar isso para Bacon, não é só com ele, não. Vamos lá, o versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Olha só. Né? Aí vamos já para o 14, né? Que a gente já leu esse aí. Vamos para o 14. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Que legal, né? Ele construiu com o quê? Com ouro. O ouro resiste, né? Ao fogo, né? Ou construiu com prata, ou construiu com pedras preciosas. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Meu Deus, ajuda-nos a ser perfeito, Senhor, no que a gente faz. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, se for madeira, queima. Obra humana. Cabra era bom, mas era na coisa da alma ali, né? Engana um, promete outro, faz, sobe, desce, né? Mas ele vai fazendo a obra ali, porque a alma pode muita coisa. O poder latente da alma, eu aconselho vocês a ler, a alma pode muita coisa. Né? A obra do anticristo vai ser um homem que vai ser usado tremendamente, mas com o poder da alma. Tá? Com o poder da alma. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, aqui não está falando, eu falei aqui sobre purgatório, aqui não está falando de questão de purgatório, não. Aqui está falando de galardão de obras para o reino. Aqui não está falando de salvação, não. Purgatório fala de a pessoa não alcançou salvação aqui, e não está na Bíblia, tá? A pessoa não alcançou salvação aqui, aí vai ser colocado em lugar de desespero, para ir sendo purificado e tal, para depois entrar no céu. Eu não sei onde acharam isso. Talvez dos infernos gregos, né, dessa mitologia toda que existe, né? Eles tiraram isso daí. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Só existe dois caminhos, céu e inferno. O camarada foi, coitado, pobrezinho, foi para o céu, mas não teve galardão. Mas foi, era salvo. Era salvo, era preguiçoso que só, né? Mas foi, ele foi. Mas esse mesmo será salvo. Não está falando de purgatório. Ele era salvo, ele era crente, mas era, né, aquela coisa escorada. Todavia, ele será salvo, como que através do fogo.
Quer dizer, o fogo bateu ali em cima dele, queimou as obras dele, fica aí, mas vai passar vergonha, né? O 16, meu Deus, tem misericórdia de nós. Você já viu que tem gente que promete fazer tudo, né? Não, pastor, a gente poderia fazer assim, poderia fazer... Não, ele só quer marcar. Sim, comece a fazer isso. Aí você procura, na outra semana já não está mais na igreja. Aí passa 3, 4, 5 semanas, aí vê, aí já vem com outra conversa, né? Quer dizer, é só para a alma do homem, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos ler até o 19. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quer dizer, Deus tem autoestima para com você. Ele botou o Espírito dele dentro de você. É interessante que muitas vezes você ouve Deus falando para você, é como se Deus estivesse do seu lado ali, ou dentro de você mesmo. Você percebe isso, né? Aí, vamos lá, o 19, para nós terminarmos. 18, né? Ninguém se engane a si mesmo. Está falando de quê? Do construtor que não é prudente. Do camarada que quer fazer a obra de Deus para se aparecer ou com outros propósitos, mas não é com atitude de fé, de humildade, não é dentro, no mover do Senhor, dentro daquilo que o Senhor quer, é na humanidade, é naquela circunstância de querer fazer alguma coisa ali para se apresentar, mas não é constante, não tem colocado materiais dignos do fundamento que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Ninguém se engane a si mesmo, porque às vezes essas pessoas acham que estão enganando os outros, compreenderam? Eles acham que estão enganando os outros, mas eles estão enganando quem? A si mesmo, porque quem é espiritual, é bom a gente deixar isso bem claro, e a Bíblia fala isso, quem é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Já teve várias vezes, claro, aqui, glória a Deus, nunca aconteceu isso, mas em outros lugares que eu fui pastor, aí chega um irmão, porque a irmã fulana age assim, 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 quer conversar com a gente como se a gente fosse abestalhado, como se a gente não estivesse vendo o que está acontecendo. Mas não precisa, eu estou vendo as falhas, eu estou vendo os defeitos, mas eu não preciso tocar trombone ou fazer vergonha a ninguém. Compreende? A gente vê a limitação da pessoa, vê a falha da pessoa, mas não precisa sair espalhando dizendo. E por isso as pessoas acham que o pastor é um bobão. Mas é a pessoa que está se enganando, porque quem é espiritual vê tudo isso, percebe tudo isso. E muitas vezes quando não percebe, vem o Senhor e diz, olha, é assim. Falta tempo de contar aqui as experiências, né? Ninguém se engane a si mesmo, porque acha que está enganando os outros, mas não é, está enganando a si mesmo. É um papa aqui hoje, um papa ali amanhã, assim é ele, né? Eu também sou brasileiro, né? Me desculpe pela parte que me toca, né? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. O conselho de Paulo aqui é: vocês não sabem, a sabedoria que você tem é uma sabedoria satânica, é uma sabedoria mundana. Vai buscar a sabedoria de Deus para você ver como é que as coisas se encaminham. Meu Deus, a palavra hoje foi pesada, né? Ô Jesus, foi uma palavra, como diz, feijoada, né? Aí o filho de Rafael chega, cadê a feijoada que o pastor prometeu, que até agora não saiu, né? Mas tem dia que a gente pensa comer uma feijoada, né? Mas é assim mesmo, o Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece a intenção dos nossos corações. Que tenhamos as intenções mais puras ao fazer a obra dele. Não é por lucro, não é por riqueza, não é por interesse de querer se aparecer, não é por nada disso. É por amarmos o reino de Deus. É por amarmos o Senhor. É por querer ser achado nele, permanecer nele.
é que o mundo não nos agrada mais. Viver segundo os homens causa nojo em nós, causa vergonha e vexame. É buscando a justiça, e a Bíblia diz, é feliz quem tem sede, fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que exista isso em nós, que saibamos ser sábios construtores, buscando essa sabedoria da parte do Senhor, para sermos bem-sucedidos neste mundo e também na vida eterna. Que está bem próximo, viu? Pensa que está longe não. Aleluia! Aleluia! Eu fui edificado, meus irmãos. Eu fui edificado pela palavra do Senhor. Espero que você tenha sido também. Aleluia! Não percamos tempo. Vamos orar nessa oportunidade. Pastora Diná, pode orar nesse momento? Não sei se surgiu algum pedido de oração, você que estava aí acompanhando. Parece que está todo mundo bem, né? Está tudo muito feliz, todo mundo tranquilo. Oi? Hein? Orar por Rebeca? Orar pela nossa casa, pela nossa família. Ora. Oi? Agradecimentos também chegaram. O Senhor é bom e pode nos dar muitos motivos de agradecimento, viu, irmãos? Bendito é o nome do Senhor para sempre. Tem algum amigo? A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar neste momento. Antes de orarmos, os avisos. Quinta-feira, nós vamos ter círculo de oração aqui de 9 às 11 da manhã. E domingo, se Deus quiser, estaremos aqui em culto de missões. Vamos estar orando pelos missionários, lembrando dos irmãos que passaram os outros mares para levar a palavra do Senhor. Irmãos que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países, fazendo a obra de Deus. Oremos neste momento. Rebeca pediu orações por ela. Agradecimentos. Tem mais algum pedido? Eu também peço orações por mim e pela minha casa. Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que ouvimos nesta noite, por tu ter falado para nós, Senhor, a forma como nós precisamos nos posicionar, Senhor, para que o que façamos, venhamos a fazer para ti, façamos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, mas principalmente, Senhor, com o coração contrito a ti e crendo, Senhor, no trabalhar do teu Espírito Santo em nossa vida. Pai amado, nós te agradecemos por este momento, por a palavra, e te pedimos, Pai, abençoa o teu filho, que ele a cada dia possa ser alimentado por ti, que o teu Espírito Santo, Senhor, sempre encontre lugar no coração dele, na mente dele, para que ele possa edificar, Senhor, o povo que tu tem colocado em suas mãos, em sua responsabilidade. Nós agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho. Queremos também agradecer, Senhor, pelo exame que o pai do nosso irmão Rafael fez hoje, que com a tua graça, Senhor, saiu de uma forma surpreendente. E tu és esse Deus. Tu és este Deus que trabalha assim, de forma surpreendente. De formas que muitas vezes nós não aguardamos. Mas é isto que tu opera, é assim que tu fazes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu também quero continuar te agradecendo, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela saúde, Senhor, pelos livramentos. Senhor, também eu quero orar pela tua filha, por Rebeca, que pediu orações por sua vida. Pai, em nome de Jesus, tu conheces, Senhor, as petições do coração da tua filha. Por isso eu te rogo, Senhor, seja generoso com ela, Senhor. Ser gracioso com a tua filha. Satisfaz, Senhor, o desejo do seu coração para a glória do teu nome. Senhor, segundo a tua vontade, segundo os teus decretos, segundo o teu propósito para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Eu te peço também a tua bênção sobre cada família aqui representada, pela família dos teus filhos que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, supre a necessidade dos teus filhos. Senhor, tu conheces o clamor de cada um dos teus filhos. Tu sabes o que cada um deles neste momento
tem colocado diante de Ti. Sim, meu Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Oh, seja generoso, Senhor, conosco. Sim, Seja meu generoso com os Teus filhos. Sim, meu Deus. Seja generoso, Senhor, com aqueles que No clamam a nome Ti de de Jesus. dia e de noite. No nome Pai, de em Jesus. nome de Jesus, Sim, dá-nos meu Deus. uma noite de paz. Dá-nos uma Sim, noite meu de Deus. descanso em Ti. Senhor, recompensa nome de Jesus. aqueles que se esforçam na Tua Sim, obra, meu Deus. aqueles que têm um coração Sim, meu aberto Pai. para Ti. Tu Sim, és meu um Deus. Deus justo. Tu és um Deus Sim, de meu mãos estendidas para abençoar Rei aqueles da que glória. chegam a Ti. Pai, em Santo nome de de Israel, Jesus, nos nós auxilia, oramos e agradecemos. Em nome de Aleluia. Jesus, em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Façam assim com as mãos, tanto você que está aqui próximo, como você que acompanha online. Em uma atitude de fé, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso querido Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, desde agora e para sempre. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Seja abençoado sempre, em nome de Jesus.